E aí, pessoal, tudo bem? As pessoas perguntam assim, e o processo, e o processo, e o processo, e o processo, e os processos das crianças, né? Então eu tô chegando do trabalho agora, trabalhei a noite inteira, agora é 5h03. Normalmente eu vou até mais tarde, mas hoje foi fraco o movimento. E aí, como de costume não, na real eu não abro o processo todo dia, porque eu só passo raiva. Mas como já faz um tempo que eu não converso com os advogados das crianças, aí eu resolvi dar uma olhada aqui. Então vamos lá. Do Breno. O do Breno, a gente ganhou em primeira instância. O município reconheceu que ele tem direito às terapias e tudo mais. E aí foi cumprida a liminar uma vez. O do Breno eles pagaram para um mês. Em abril pagaram a metade, em maio pagaram a outra metade, porque o Estado foi condenado a uma parte. Os dois foram condenados, tá? O Estado e o município. Isso falando do caso do Breno. O Estado pagou a metade em abril e o município pagou em maio. Os 18.360, né? Que é o valor que eles foram condenados a pagar por mês. E aí, quando eles pagaram, eu fiquei bem feliz, liguei para o advogado. E aí disse assim, perguntei para ele, o que eu faço agora, né? Eu nunca tinha chegado nessa parte. O que eu faço agora que a gente recebeu o dinheiro? Isso em abril, tá, gente? Não vamos achar que a gente recebeu isso agora, isso em abril. Aí o advogado disse, olha, agora vocês têm que ir até essa clínica do orçamento mais barato, que é de 18.360 por mês, e vocês vão lá, paga a clínica, pega a nota fiscal desse pagamento e o orçamento atualizado. Tem mais alguma coisa? Não, mais nada. Nota fiscal, isso os meus advogados passando. E orçamento atualizado. Mais nada além disso. Deixa eu tomar minha gororoba, minha batida aqui, vitaminas. Depois de velho a gente tem que tomar vitaminas, né? E aí foi isso que eu fiz. Peguei a nota fiscal e o orçamento atualizado. Ele falou, atualizado, ainda que o preço seja o mesmo, preciso que eles atualizem a data. Beleza, foi o que eu fiz. E o Breno começou as terapias lá. E aí eu pensei, bom, o caso do Breno resolveu, tá resolvido, tá encerrado o caso do Breno, né? Acho que vocês também pensariam a mesma coisa no meu lugar. Tá encerrado o caso do Breno, não tem mais conversa, né? Ó, tô olhando aqui, ó. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Por isso que eu não mexo nesse pedestal aqui, porque ele é todo rengo. Mas enfim, tô aqui olhando para o processo aqui na frente de vocês. E aí, faltando uma semana para eles pagarem o segundo mês, né, para não interromper o tratamento, aí o Ministério Público se manifesta sugerindo que seja colocado no processo prontuários também. Que é uma coisa que não existe, que não acontece, porque assim, prontuários médicos. Isso que dá para ver que inclusive a pessoa, o promotor, ele nem leu o processo, porque assim, ó, vamos começar do começo. Quem elaborou o laudo médico e o plano de tratamento foi um médico, beleza? Um médico neurologista indicou um plano de tratamento terapêutico, ou seja, dentro da clínica eles estão fazendo um tratamento terapêutico indicado pelo médico. Não tem médico lá na clínica. Psicólogo não é médico. Psicomotricista não é médico. Terapeuta ocupacional não é médico. Integrador ABA não é médico. Não tem médico na clínica. Então não tem prontuário médico. É ridículo. Aí eu liguei para os advogados na hora, né? Virei macaco. Fiquei enlouquecido. Fui lá para cima, lá na casa, lá, que as crianças estavam aqui embaixo. E liguei direto pro escritório. Disse, vem cá, olha essa palhaçada que vocês viram. E aí eles... Sim, porque como já faz anos, a gente tem essa intimidade, né? De falar dessa forma, eles já se acostumaram com o meu jeito também. Eles nem dão bola. Aí ele olhou lá e disse, olha, Fábio, assim, se a gente tivesse perdido... O que ele falou, meu advogado, tá? Se a gente tivesse perdido, a gente já está esperneando, usando todos os recursos para recorrer, para atrapalhar, para postergar, para fazer demorar. Então, no caso deles não é diferente, eles têm esse direito, eles vão escrever qualquer bobagem ali. Escreveram, inclusive, teve um promotor lá de Canoas, que ele escreveu, um servidor público que escreveu que terapia ABA não é comprovado, e o médico pede isso, né? Sendo que é comprovado que é eficaz.
O cara fala que não é, enfim, um monte de absurdos. E aí e agora, o que a gente faz da vida? Aí ele falou, bom, agora a gente espera. Então aí tudo de novo, voltou para estaca zero. E aí tinha que esperar a manifestação do Ministério Público, encaminharam para o Ministério Público essa situação. E aí o município diz aqui, ó, através da procuradora, venha Vossa Excelência dizer que a fim de evitar repetição desnecessária, anule a manifestação apresentada pelo Estado do Rio Grande do Sul no evento 90, amparado pelo parecer contábil, que foi isso que eu falei para vocês. O contador disse que queria prontuário médico. Não tem prontuário médico, não tem. Até porque o advogado não me pediu isso. Mesmo que existisse, o advogado não me pediu isso. E aí a gente esperava uma manifestação do Ministério Público e ela aconteceu ontem. Ontem, dia 9/10. Não, ontem. Porque hoje é dia 11/10. Aqui é simples, ó, a promoção ao Ministério Público. Aqui. Vamos ver se eu consigo não derrubar um negócio. Aqui, promoção ao Ministério Público. O que diz aqui? No do Breno. O Ministério Público manifesta-se favorável aos pedidos formulados pelo Estado do Rio Grande do Sul no evento 90. A gente vai lá no evento 90. O que é o evento 90? O evento 90 é esse pedido aí de prontuário que a gente não tem. Então não vão pagar. Se depender disso, eles não vão pagar, porque não existe esse documento, não é gerado esse documento durante o atendimento. E já faz tanto tempo, eu nem sei se elas têm também, porque isso foi em maio, a gente já está em outubro. Não sei se a clínica é obrigada a fornecer esse tipo de documento. Enfim, faz de tudo para atrasar. O do Pedro agora vai ser mais rápido, tá? O do Pedro é mais rápido ainda. O do Pedro, agora vamos pro do Pedro aqui, Pedro Gabriel Balbueno. O do Pedro ficou perdido no espaço. O do Pedro, a última petição protocolada aqui, ó, foi juntada uma petição no dia 25 de outubro do Ministério Público pedindo um perito, para o Ministério Público nomear um perito. Esse perito foi ser nomeado em maio, até vou falar o nome do perito, não tem por que não falar, Afonso Luiz Ranzel. Ele é psiquiatra, pesquisei, ele é psiquiatra. E aí foi nomeado o perito para fazer perícia no Pedro para ver se a gente está falando a verdade. Bem, no brasileiro é isso. Para ver se a gente está mentindo, se o guri não é autista mesmo, se ele precisa mesmo desse tratamento médico. Ou seja, para ver também se o médico dele está mentindo, né? Porque se tem um atestado dizendo que ele tem todas aquelas comorbidades e o Ministério Público elege um perito para periciar isso, é porque eles estão insinuando que o médico também pode estar mentindo, né? Então de que adianta a gente colocar um... É ridículo, mas enfim. Aí vamos ver, a última movimentação do processo do Pedro. Diz assim: Pedro Gabriel Balbueno, já qualificado nos autos de processo em epígrafe, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer o prosseguimento do feito, vírgula, tendo em vista que até o presente momento não houve manifestação do perito nomeado. Termos em que respeitosamente pede deferimento. São Paulo, porque os advogados são de lá, 30 de agosto de 2023. Assinado digitalmente pelo Pedro também o nome do advogado, Pedro Barros Freitas de Oliveira. Esse é o Pedro, é o nome de um dos advogados, tá? Eles têm vários advogados. Esses dois processos ele está sendo feito por um escritório especializado em direito de saúde. Então é isso. Esses dois processos eles podem se arrastar por tempo indeterminado. Se não for, aí a gente conseguiu achar assim, como é que a gente conseguiu baixar porque assim, se fosse por cada uma das crianças, então só para finalizar, para ficar tudo muito, 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 muito claro, muito transparente, como sempre foi, né? Como sempre tem sido até aqui. Como que a gente conseguiu reduzir cada criança o orçamento mais barato, e não foi de acordo com o quê? De acordo com o que eu tirei da minha cabeça? Não, de acordo com o laudo médico, que está no site, tá? O médico, ele fez um laudo e fez um plano de tratamento. De acordo com aquele plano de tratamento do especialista, do neurologista, eles precisam de tal carga horária, tais equipe multidisciplinar envolvida e etc. De acordo, isso não existe no SUS, aí a gente buscou 3 orçamentos na rede privada. O orçamento mais caro, 24 mil por mês, cada criança. O intermediário eu não me lembro, e o mais barato, 18.360. Então o juiz optou por esse mais barato, né? De 18.360. 18.360, onde é que tem a calculadora aqui? Aqui, ó. 18.000
Ai, meu Deus, 360 vezes 2, eu não sou acostumado a usar computador, quem usa mais é meu filho. Eu uso celular. Dá 36.720. Guardem esse número, 36.720 por mês. Isso só terapeuta. Isso aqui a gente não está falando de remédio, não está falando de fralda, a gente não está falando de, daqui a pouco, uma possível sonda que tem que colocar na criança porque não se alimenta. A gente não está falando de uma possível intervenção cirúrgica que pode ser necessário. A gente não está falando de consulta com neurologista. A gente não está falando nada disso. Isso aqui é só a terapia. A gente não está falando da logística, do tempo de passar o dia inteiro lá e não trabalhar. Isso aqui é só a terapia, nada mais. 36.720 no Pix, mensal, tá? É isso que o Ministério Público, é isso que os advogados estão buscando nessa ação. Que o Estado, encontre dentro da rede pública de saúde, consiga amparar os meus filhos e ter todo o tratamento dentro do SUS, não existe, ou eles pagarem 36.720 todo mês para que eles possam fazer terapia nessa clínica que é a mais barata, ok? Esse é o objetivo do processo. Depois eles pedem lá indenização pelos danos da saúde da criança. Estão pedindo lá, acho que 100 mil reais cada processo, que daqui a pouco lá na frente vai ser decidido. Isso também não me interessa. O que me interessa é o tratamento médico das crianças. Tá? Aí vocês perguntam, aí hoje a gente faz 1.900 por semana. Vocês perguntam, como vocês conseguiram baixar? 1.900 por semana os dois, tá? Vezes uma semana um mês de 4 semanas, 7.600. A pergunta óbvia agora seria, como é que vocês conseguiriam reduzir 30 mil reais? De 36.720 passar para 7.600 por mês. Reduzindo a carga horária. A gente reduziu a carga horária e reduziu a exigência de certificação desses profissionais. No orçamento de 36.720, eles ficam muito mais horas na clínica e os profissionais eles são muito mais capacitados. Nessa terapia que eles estão fazendo agora, é menos horas na clínica e os profissionais são menos especializados, né? A equipe tem até 1 ou 2 estagiárias ali. Não que não sejam bons, tá? Não estou fazendo juízo de valor. Estou fazendo juízo de preço, tá? Porque às vezes também vendem gato por lebre. Aqui eu estou pagando 7.600 aqui, não quer dizer que o cara lá que cobra 36.720, todos os profissionais sejam maravilhosamente maravilhosos, não quer dizer nada. Mas, né, porque às vezes vendem gato por lebre, eles vão dizer que tem um certificado, a gente pede certificado, eles não apresentam. Mas foi isso, então não aconteceu mágica nenhuma. Aconteceu que a gente precisou encontrar um caminho, uma vez que os 2 processos estão empacados, pode levar o tempo que for. Aí falam assim, antes que alguém me fale essa asneira, nunca mais ninguém me disse essa idiotice, mas antes que alguém diga, esse plano de saúde é mais fácil. Não é mais fácil. Acabei de ouvir um áudio de uma mãe que tem Unimed, a pessoa que pagou esse processo de advogado para nós também tem Unimed, quando o processo, o plano de saúde, a ladainha é a mesma, eles também podem recorrer, também tem essa palhaçada de pagar um mês, interromper, levar meses, pagar outro mês, começa, interrompe, para. Tem uma... Vocês podem olhar, o perfil dela é público, hoje não tem problema nenhum falar o nome dela. A menina Maeve, só tem ela com esse nome, eu acho, no mundo. A menina Maeve é autista, é daqui de Porto Alegre também, a família dela é classe média alta, completamente diferente da nossa, tá? Eles têm plano de saúde ultra mega punheta tabajara e ela publicou ali que estão na justiça há 54 meses e conseguiram, parece que 13 ou 14 meses de terapia e não foi por período ininterrupto. Foi assim, desse jeito, pelo jeito que está se desenhando aqui do Breno. Eles pagam um mês, aí o juiz vai lá, impugna, o Ministério Público vai lá, pede o documento que não tem, aí vai demorando, daqui a 6 meses paga mais um mês, daqui a um ano paga... É assim. E ela tem Unimed, então não faz muita diferença processar a Unimed, processar o Bradesco Seguros, ou processar o Estado. Porque as peças judiciais, os recursos, é mais ou menos a mesma coisa. Se tiver que demorar, vai demorar. Mas a minha amiga entrou, nem gastou tanto, entrou pela defensoria, lá na cidade não sei do quem, um mês saiu tudo, tá fazendo tudo. Que bom, que sorte para ela. Cada processo corre de um jeito, como vocês mesmos acabaram de ver aqui.
e não precisa acreditar em mim, porque o número do processo das crianças está lá no site meajudeafalar.org, na aba número dos processos, para não deixar dúvida. Eu criei uma aba e coloquei nessa aba número dos processos. Impossível ser mais transparente do que isso, né? Nessa mesma aba tem os laudos médicos das crianças, as notas fiscais, tudo mais. O que eu estava falando? Que não faz diferença nenhuma quem está processando. Não faz. E se a pessoa falar, cada processo corre de um jeito diferente. As duas ações, meus 2 filhos foram protocoladas com iniciais bem parecidas, para não dizer igual, muda pouca coisa no inicial. Os documentos os mesmos, os advogados os mesmos, na mesma data, caiu na mesma vara. E cada processo foi para um lado diferente. Do Breno, até já pagaram 1 mês, né? E o Pedro vão fazer perícia. E agora imagina, se a mesma família, o mesmo autor, cai na mesma juíza, na mesma vara, com os mesmos pedidos, o processo vai para caminhos diferentes, aí vocês não podem vir querer comparar o processo da amiga, da tia, da cunhada, do vizinho, do periquito, né? Porque aconteceu, esses dias veio uma pessoa e comentou assim, mas a minha amiga entrou na justiça em 1 mês, ela estava fazendo tudo. Eu fui ver a criatura lá de Novo Hamburgo. Que bom! Parabéns, legal. Cada processo tem o seu tempo, não teve sorte. Que a minha mãe entrou na justiça contra a empresa que ela trabalhava e teve gente que recebeu, e outros colegas dela entraram também, trabalhista. Tem gente que recebe em 1 ano, tem gente que recebe em 5 anos, tem gente que recebe em 6 anos. E normalmente os pedidos também são os mesmos, as iniciais são as mesmas, o escritório que faz é o mesmo. Muda, não tem como comparar. Cada caso é um caso, por isso que eu já coloquei o número do processo lá. E é por isso que eu acho que a gente recebe ajuda, porque a nossa campanha... Isso eu posso dizer com propriedade. A nossa campanha ela só não é mais bem sucedida porque não é criancinha com câncer. É criança autista. E autismo as pessoas não levam a sério. Muito embora o autismo seja tão grave quanto o câncer, também pode matar e tudo mais, não levam a sério. A gente tem que se explicar demais. Mas eu acredito que essa campanha ela está até agora andando, as crianças estão entrando agora na 14ª semana de terapia. Fizeram 13 semanas de terapia, dessas 13 semanas, uma só eu consegui pagar. As pessoas têm ajudado. Acredito que isso se deve a uma coisa. A campanha das crianças, meajudeafalar.org, é a campanha mais transparente que existe no mundo. Eu nunca vi uma campanha mais... Nem Criança Esperança é tão bem estruturado. Isso eu posso falar sem nenhum medo, assim, sem nenhum medo de errar. Nem o Criança Esperança é tão transparente. Porque, assim, qual campanha que tem um site, que no site tem todos os documentos na íntegra? Tem uma pessoa que mandou um presente pra gente esses dias, mandou celular de presente pras crianças e pagou 1 mês de terapia pras crianças. Eu não dei o endereço pra ela, de onde é que ela tirou? Ela entrou no site tem o nosso endereço, no site tem o nosso nome completo, RG, CPF, meu RG, meu CPF, CPF da minha esposa, RG da minha esposa, tem os dados dos meus filhos, RG dos meus filhos, CPF dos meus filhos, número do processo, laudo médico, requisições de exames, que mais que tem? Tem notas fiscais, recibos, tá tudo lá. Orçamentos, esse de 18.360 tá lá, o de 20 e poucos mil tá lá também. Tá tudo lá. Vocês não precisam acreditar em mim. A campanha, a idoneidade da campanha é inatacável. É por isso que eu reajo com veemência quando uma pessoa comenta esse tipo de coisa assim. Mas a minha amiga conseguiu tudo em 1 mês. Eu vou explicar tudo isso, eu não tenho mais saco, eu não tenho mais energia para esse tipo de gente. Porque a pessoa que comenta isso, o que ela está insinuando? Ela está insinuando que eu não procurei direito, ela está insinuando que a primeira opção foi fazer vaquinha, e não é. É justamente o oposto. A gente tem o diagnóstico das crianças em 2019. A campanha ela começa em janeiro de 2022. O que a gente ficou fazendo em 2019, 2020, 2021? A gente ficou batendo na porta do SUS, a gente ficou entrando na justiça, eu já chamei a polícia numa clínica. Nossa, se eu contar para vocês o que eu fiquei fazendo nesses 3 anos, dá no mínimo mais 2 horas de vídeo. Então eu não vou contar porque eu acho que ninguém já não vai assistir até aqui. Se assistiu até aqui, pelo amor de Deus, comenta, porque eu acho muito improvável que alguém assista até aqui. Mas é um esclarecimento, uma atualização necessária, tá? Essa situação agora, 11/10,
Daqui a pouco o judiciário entra em recesso. E aí vai lá pro ano que vem as decisões. Então, assim, a gente depende da campanha em andamento. E para finalizar agora, já que eu acho que ninguém vai ver até aqui, agora eu vou saber se alguém viu até aqui, porque se alguém ver até aqui, a pessoa vai agora a pessoa vai me xingar. Mas eu vou falar, sempre fui sincero, sempre fui transparente, não vou mudar agora. Eu acho que a campanha tá dando certo por causa disso, né? Pelo menos esse é o feedback que eu recebo das pessoas na rua. O meu amigo Alex, ele tem um filhinho, Lulu, um dos meus melhores amigos de infância. Em maio de 2020 eu li uma publicação aqui no computador, nesse computador não, era outro, dizendo que o filho dele foi diagnosticado com leucemia. Eu lembro que a minha esposa, o filhinho dele de 3 ou 4 anos, com leucemia. Eu lembro que a minha esposa chegou na sala e me pegou chorando copiosamente, perguntou o que tinha acontecido. Eu falei pra ela assim, o filho do Alex, tal, chorando, enxugando as lágrimas. E aí eu liguei pro Alex na hora, fiquei horas com ele na linha, chorando junto. E aí ele foi lá, fez a quimioterapia, o Alex fez uma vaquinha, em 2 dias arrecadou 30 mil reais. Em 2 dias ele arrecadou o que eu levei 11 meses para arrecadar na campanha dos meus filhos. Mas claro, né, é câncer, é leucemia, é uma coisa que as pessoas entendem rápido, né. Ele precisava fazer umas reformas na casa dele e tudo mais. E isso que tudo assim, a situação econômica do Alex é totalmente diferente da nossa. Ele tem onde morar, ele não paga aluguel, a gente paga aluguel, a gente não tem... assim, dos meus pais eu não herdei absolutamente nada. Meu pai morreu, não me deixou nada. Aliás, deixou, mas outras pessoas pegaram e gastaram, mas isso é outra história. Minha mãe não vai me deixar nada, vai me deixar só dívida. A gente não tem onde morar, eu e a Bruna. Eu e a minha esposa, a gente não teve herança de ninguém, a gente vive de aluguel. E a gente também não vive marginalizado, a gente não faz gato de água, não tem gato de luz, não, nada, que a gente paga internet, paga água, paga luz, paga IPTU, paga aluguel, tem fralda, remédio, enfim. Então para nós é realmente impossível pagar 36 mil por mês. Mas quando a gente encontrou essa clínica, e a gente encontrou essa configuração de pagar 1.900 por semana, começou a ser possível. E as crianças iniciaram a terapia, vai fazer 14 semanas. Mesmo assim, levou 1 mês para a gente achar essas vagas com esses profissionais, esses horários. Então, se a gente falhar 1 semana e eles perderem, acabou tudo. Porque eu não sei se eu tenho energia para começar tudo do zero. Precisa ser continuado o tratamento. Então, eu acabei falando e não falei o que eu queria falar. Porque vocês vão me crucificar. Então ainda tem chance de não falar, Fábio, não fala. Não, vou falar sim. Do Alex e do câncer do filho dele. O câncer do filho do Alex já acabou. Quando o Alex anunciou o câncer do filho dele, eu estava no meio do meu inferno com meus filhos, lidando com a doença dos meus filhos. E agora, 1 ano atrás, mais ou menos, o Alex anunciou que, graças a Deus, o filho dele tá recuperado. Saiu do hospital, tá curado, o filho dele. Então, assim, analisando friamente, o câncer do filho do Alex é menos pior do que o autismo dos meus filhos. Então isso é para vocês pensarem que assim, nem sempre 2 mais 2 é 4, nem sempre é tudo tão preto no branco. Tem maneiras de se olhar as coisas. Eu estou comparando autismo com câncer? Tô. E é uma comparação que faz total sentido. E eu vou te dizer mais, o autismo ainda é pior que o câncer em alguns aspectos, porque o câncer é um tratamento... Primeiro que o câncer tem no SUS. O autismo não tem no SUS. A vaquinha que ele criou não foi para o tratamento médico do filho dele. O tratamento médico dele ele recebeu todinho de graça. O SUS salvou a vida dele. A vaquinha que ele criou foi porque ele queria reformar a casa dele. Porque o médico falou, a criança não pode pegar poeira, não pode não sei o que. Ele queria botar porcelanato em tudo que é lugar lá, na parede, no teto, tudo que é lado. Foi por isso que ele precisou de vaquinha. Porque também ele ficou sem trabalhar, e também é autônomo, para acompanhar a criança no hospital, toda essa perda que tem, né? A vaquinha foi para isso, não foi para pagar tratamento do Lulu. O tratamento do Lulu foi coberto todo pelo SUS. Então aí a gente já vê um problema. Que é pior, no Brasil é pior ter autismo do que ter câncer. Porque para câncer pelo menos tem tratamento no SUS. E o guri foi curado. E o autismo, e o tratamento do autismo, além de não ter no SUS, ele não é uma coisa reta, linear.
Se a gente for no neurologista, um neurologista vai ter uma opinião. Se for em outro, outro vai ter uma opinião. Se eu for em 10 neurologistas, eu vou ter 10 indicações de plano de tratamento. Se eu for em 10 clínicas, eu vou ter 10 metodologias diferentes de tratamento. Não é um caminho reto, não existem garantias, não existe uma... As maneiras de medir a evolução são muito mais complexas do que para medir a evolução da eficiência de um tratamento contra um câncer. A maneira para medir a evolução do tratamento para o autismo é muito mais complexo do que para medir o tratamento para a evolução do câncer. E o câncer teve cura, né? O autismo não tem. O autismo a gente pode... A luta, na verdade, o motivo do tratamento, isso eu li uma frase ontem, uma psicóloga escreveu. A luta é tornar os pais desnecessários. Não é cura, porque cura a gente sabe que nunca vai ter. O que eu quero é ser desnecessário para o meu filho. Ser desnecessário para os nossos filhos para a gente poder morrer em paz. Porque hoje os meus 2 filhos são indivíduos que dependem da gente para tudo. Não toma banho, não limpa a bunda, não sabe falar. E aí, como é que fica? Quando eu e minha esposa morrer, quem é que cuida deles? Não existe nenhum planejamento, nenhum projeto de governo, nada. E nem para mendigo não serve, porque não sabe falar. Não pode nem pedir esmola na sinaleira. Vai morrer de fome, vai morrer à míngua. Vai viver de BPC, de um salário mínimo. As pessoas falam também como se BPC resolvesse a vida. Me perguntam, mas eles não recebem BPC. Grande porcaria o BPC. Um salário mínimo eu fui no supermercado ontem, eu gastei um salário mínimo. Daria uma mão, mas não ia. As pessoas perguntam se vocês recebem BPC como se assim, a hora que vocês recebem BPC, então eu não tenho que estar fazendo campanha. É nesse tom que as pessoas perguntam, sabe? Não ajuda em nada, a BPC não... Eu prefiro 1000 vezes meu filho saudável do que receber BPC. Mas sim, um deles recebe BPC e o outro ainda não, tá em análise. Mas não vai mudar quase nada se saiu do outro. Não conto com isso pra nada, porque... Enfim, o que é um salário mínimo, né? Sendo que eu trabalhando posso ganhar 10 vezes mais que isso, se eles estivessem saudáveis. Mas enfim, muito obrigado por quem assistiu até aqui. E se quiserem me xingar, fiquem à vontade. Mas eu vou me defender.